Então, a administração de hoje vai ser sobre o Deus do domingo. Pensando sobre isso, pensando sobre culto, sobre relacionamento com Deus. É muito fácil a gente cair realmente numa vida do Deus do domingo. Esquecemos que Deus, ele não nos pede um relacionamento onde a gente vai a um local apenas uma vez por semana ou participa de um culto online uma vez por semana, mas ele nos chama a ter um relacionamento diário. O convite dele é um relacionamento real e profundo. E a palavra de hoje vai ser sobre isso. E que a gente venha abrir os nossos corações para que o Senhor venha ministrar e que a gente venha entender que Ele não quer um dia das nossas vidas, mas entender que Ele quer todos os dias da nossa vida. Em João 15,15 diz: Não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu patrão, mas vos chamo de amigos, porque vos manifestei tudo que ouvi do meu Pai. Então, a gente vê aqui Jesus falando que ele não quer que a gente seja chamado de servo, né? Quer que a gente seja chamado de amigo. E para que a gente possa conhecer alguém, para que a gente possa ter amizade com alguém, a gente precisa se relacionar e conhecer. E com Jesus, com Deus, não é diferente. Ele nos chama a viver um relacionamento com Ele diário, ao ponto dele manifestar e nos falar tudo aquilo que está no Pai. Você só sabe o que o outro gosta quando passa tempo com ele. Então, muitas vezes a gente acaba vivendo uma vida longe de Jesus, acaba vivendo uma vida sem Jesus no nosso dia a dia, porque a gente acaba entendendo que participar de um culto já basta, sabe? Participar de um culto ouvindo uma palavra, ouvindo um louvor já basta, só que não é. Isso é migalha e isso é insuficiente para viver uma vida inteira com Jesus. E isso é insuficiente para que a gente possa conhecer Jesus. Então, a primeira pergunta que eu faço hoje para mim e para você: quanto tempo a gente tem gastado dos nossos dias, da nossa semana, em conhecer Jesus e se tornar esse amigo de Jesus? Quanto tempo a gente tem gastado daquilo que ele tem colocado em nossas mãos, mas a gente tem feito um mau uso, ao invés de a gente ir buscar a ele, a gente tem se distraído com outras coisas, e com isso a gente gasta mais tempo com coisas fúteis dessa vida, com coisas que não significam tanto assim nessa vida, e esquecemos que devemos nos relacionar com Jesus. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses para a gente orar incessantemente, orar continuamente. E pensando nisso, eu vejo isso como uma forma de se relacionar com Deus. Porque a oração você vai conversar com Deus. A oração você vai ter um momento ali onde você vai tirar para conversar com Deus, para se abrir, para agradecer, sabe? É uma conversa com Deus. Então aqui a Bíblia nos ensina a fazer isso continuamente. Então a gente deve viver em espírito de oração todos os dias, 24 horas por dia. E como que a gente faz isso, né? Como que a gente mantém esse relacionamento diário? Entendendo que ele não quer o domingo da nossa vida, mas ele quer a nossa vida, ele quer da nossa vida a segunda, a sexta, o sábado, o domingo, todos os dias da nossa vida. Então não devemos chegar passar a semana todinha e chegar no domingo e falar com Deus achando que isso já é um relacionamento, isso já é uma vida cristã, isso já é uma vida entregue a Ele, que na verdade não é. Na verdade, a gente acaba se enganando achando que é uma vida cristã, achando que é um relacionamento com Ele. Mas na verdade a gente não conhece Ele, porque a gente não tem passado tempo com Ele. Então será que nós temos vivido uma vida de oração contínua? Onde não importa onde eu esteja, não importa o que eu esteja fazendo, eu vou sempre me lembrar de Deus. Eu vou sempre trazer à memória a palavra de Deus, seja nas atitudes, seja fazendo algo, seja orando enquanto você trabalha, enquanto você está comendo, enquanto você está fazendo coisas do seu dia a dia, você trazer à memória coisas que são de Deus, trazer à memória coisas que venham de Deus, falar com Deus, agradecer. Deus, obrigado por mais esse dia. Deus tá acontecendo isso na minha vida, sabe? Não esperar um domingo para que a gente possa falar com Deus e adorar, mas viver uma vida de adoração a Ele diariamente. Quando a gente vive uma vida entregue a Ele, a gente entende que o domingo é apenas um complemento daquilo que a gente já viveu durante a semana toda. E é muito fácil a gente querer achar que chegar no domingo
a gente vai conseguir viver a nossa vida de adoração de uma forma profunda, sendo que a gente passou a nossa semana toda negando essa vida de adoração, negando essa vida de oração, negando esse relacionamento com Jesus. E também é muita ingenuidade pensar que o domingo vai nos suprir a semana toda para vencer os dias difíceis, para vencer as tentações, para vencer as coisas que possam trazer desânimo. Não vai, porque você precisa se alimentar diariamente de Deus para conseguir viver dia após dia. É insuficiente você viver apenas um dia para Jesus da sua semana, sendo que você tem mais 6 dias pela frente para enfrentar, sabe? Então é necessário ter um relacionamento diário com Jesus para que a gente possa enfrentar o nosso dia a dia. E não só enfrentar o dia a dia, mas ter um relacionamento diário com Ele para que a gente possa ter uma vida de oração, ter uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida de transformação, de mudança, de tudo aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Não tem como isso acontecer apenas em um dia. No sentido de que a nossa transformação, aquilo que Jesus quer fazer em nossas vidas é diariamente. Então a gente precisa viver esse relacionamento diariamente. A gente vê que em Gênesis, depois da queda, né? E no momento que Adão e Eva percebem que caíram, tem uma parte que chama muita atenção, né? Em Gênesis 3:8, a parte B diz assim: passeavam no jardim pela viração do dia. Isso mostra que Deus, desde do Éden, desde o início da criação, ele buscava um relacionamento com o ser humano, sabe? Então ele se encontrava com Adão, depois se encontrava com Adão e Eva para se relacionar com eles, sabe? Para conversar. Então isso não mudou, sabe? Isso não mudou depois da queda. Mudou a forma de acesso, né? Dificultou mais. Porque primeiro tinha um livre acesso e depois veio o pecado e esse acesso ficou agora. As pessoas no Antigo Testamento tinham que ir a um sacerdote para colocarem algo para o perdão, para fazer expiação dos pecados, tinha que fazer um sacrifício. E para conversar com Deus, não conversava diariamente, tinha que ter outra pessoa ali intermediando para que a pessoa pudesse conversar com Deus. Foi perdido. Mas quando veio Jesus, sabe? Jesus veio e restaurou esse livre acesso para que a gente possa se relacionar de forma livre, de forma direta com Deus, sabe? Ele rasgou o véu. E a gente pode agora se relacionar com ele com livre acesso. E a gente muitas vezes não dá valor a isso. Eu tô lendo o Antigo Testamento e eu fico vendo tantas coisas que as pessoas faziam, sabe? Para que elas pudessem ter o perdão de Deus, para que elas pudessem ser perdoadas, para que elas pudessem se aproximar de Deus novamente. Cara, eram muitas coisas. E hoje a gente tem de uma forma tão simples, sabe, poder se relacionar com Deus, para poder pedir perdão, para poder ser perdoado. E a gente não dá valor a isso. A gente não dá valor ao livre acesso que Deus nos dá para ter um relacionamento com Ele de forma entregue, sabe, de forma profunda. E pensando nisso, eu pensei em algo, sabe, o Espírito Santo me levou no meu coração algo que eu achei muito profundo e também achei pesado e achei triste. Se a gente vive dessa forma, é muito triste. Vivemos como se Jesus ainda estivesse na cruz e aos domingos sai dela para passar um tempo se relacionando com a gente no culto. Depois que acaba, ele volta para a cruz e esquecemos dele. Esquecemos que ele não está em uma cruz, esperando para a gente ter um dia para ele, mas todos os dias das nossas vidas. Então a gente realmente vive como se Jesus estivesse na cruz ali, morto, sendo que ele não está, sabe? Ele está vivo e ele quer ser o nosso amigo, ele quer se relacionar conosco todos os dias das nossas vidas, mas a gente se contenta com o domingo. E às vezes nem isso, sabe? Às vezes a gente nem consegue entregar um culto no domingo de forma entregue, de forma real, de forma profunda para Deus, dar o nosso melhor para Deus, dar o nosso melhor para Jesus. Então, na verdade, a gente não tem nenhum dia vivido para Ele. Porque se eu vivo de uma forma mal feita para Ele, se eu entrego algo que eu não dou o meu melhor para Ele, cara, ali também não é nada. Aquele dia também não foi vivido para Jesus. Eu queria que a gente analisasse se a gente tem vivido como se Deus estivesse morto, como se Jesus estivesse pregado na cruz e a gente não tem entendido que Ele está vivo e Ele quer habitar dentro de nós e quer se relacionar conosco diariamente, quer ser o nosso amigo e quer que a gente se entregue a Ele, Ele quer mudar nossas vidas.
Ou a gente prefere viver como ele está morto? Como se ele estivesse morto. Viver como se ele não existisse, sabe? Realmente viver como pessoas ateias que seguem as suas vidas sem crer em nada, sem adorar a Deus, sem ter um propósito de vida, sem entender que deve glorificar a Deus com as suas vidas, pecando, se entregando aos desejos, se entregando ao pecado, sabe? Ao invés de entender que Deus nos chama para um relacionamento diário. Então, Jesus, ele não está morto, ele está vivo. Em Mateus 28, do 5 ao 7 diz: o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem o que eu já os avisei. Em Atos dos Apóstolos 1:3, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias falando acerca do reino de Deus. Então Jesus, ele apareceu para os seus discípulos, apareceu para milhares de pessoas, mostrando que ele estava vivo. Só que parece que pra gente ainda isso não é o suficiente, sabe? Ou a gente não entende, ou não quer se entregar de verdade ao ponto de entender que ele está vivo e ele quer se relacionar conosco. Será que eu e você temos vivido um Deus do domingo, onde eu chego no domingo, vou ali, adoro a Deus achando que estou entregando o meu melhor, vou ali, ouço a palavra achando que já é o suficiente para me alimentar, para durar a semana toda? Ou será que a gente tem vivido uma vida diária a Deus, orando continuamente, e não só continuamente, né, mas tirando um momento para orar, tirando um momento para ler a palavra, tirando um momento para meditar na palavra, sabe? A gente precisa analisar nossas vidas e ver se a gente tem vivido um Deus do domingo ou vivido, sabe, o Deus dos nossos dias, de todos os nossos dias. Tem uma história, eu ouvi ela há alguns anos e eu quis procurar para que pudesse ler hoje na palavra e ela faz muito sentido com isso que eu falei anteriormente. Diz assim: um frequentador de igreja escreveu para o editor de um jornal e reclamou que não faz sentido ir à igreja todos os domingos. Eu tenho ido à igreja por 30 anos, ele escreveu, e durante esse tempo eu ouvi uns 3.000 sermões. Mas por minha vida, eu não consigo lembrar nenhum deles sequer. Assim eu penso que estou perdendo o meu tempo e os sacerdotes estão desperdiçando o tempo deles pregando sermões. Essa carta iniciou uma grande controvérsia na coluna. Cartas ao editor. Para o prazer do editor-chefe do jornal. Isso foi por semanas, recebendo e publicando cartas no assunto, até que alguém escreveu este argumento. Eu estou casado já há 30 anos. Durante esse tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 32.000 refeições. Mas por minha vida, eu não consigo me lembrar do cardápio e nem de nenhuma dessas 32 refeições. Mas de uma coisa eu sei. Todas elas me nutriram e me deram a força que eu precisava para fazer o meu trabalho. Se a minha esposa não tivesse me dado essas refeições, eu estaria hoje fisicamente morto. Da mesma maneira, se eu não estivesse ido à igreja para alimentar minha fome espiritual, eu estaria hoje morto espiritualmente. Quando a gente está resumindo a nada, Deus está por cima de tudo. Fé é ver o invisível, acreditar no inacreditável, é receber o impossível, graças a Deus por nossa nutrição física e espiritual. Então aqui a gente vê, né, alguém questionando o porquê de ouvir os sermões e tudo mais. E a resposta é bem clara e simples. A gente precisa se alimentar de Deus. Sabe? A gente precisa buscar a Deus. E aqui ele colocou só os sermões que ele ouvia no domingo, né? Não sei como é que era a semana dele em busca a Deus. Talvez ele não buscasse. Mas os sermões que ele ouviu também serviu para algo, sabe? Mas a gente tem que entender que não é só o domingo. A gente tem que entender que assim como o rapaz falou que ele se alimentou todos os dias das refeições que a esposa dele fez para ele, a gente também precisa se alimentar de Deus todos os dias. Deus é o nosso alimento espiritual. Deus é aquilo que nutre o nosso espiritual. Deus é aquilo que nutre a nossa vida espiritual.
e nutre aquilo que nós precisamos numa vida diária para vencer aquilo que for necessário durante os nossos dias. Então, será que a gente tem pensado em Deus como um alimento que a gente precisa se alimentar diariamente, algo que a gente precisa disso para se nutrir? Eu tenho pensado em um Deus distante que está ali somente no domingo, onde eu vou buscar ele no domingo e pronto, o resto da semana tá tranquilo. Sendo que ele quer algo diário, sabe? Da mesma forma que você se alimenta todos os dias de comida física. Você toma café, você almoça, você lancha, você janta. Com Deus não é diferente. A gente tem que ter essa disciplina, sabe? E essa fome de Deus. Sabe? Quando você tá com fome, você vai lá e se alimenta. E às vezes a gente tá com fome da palavra de Deus, com fome de orar. E a gente sente essa vontade e não vai lá, quer se distrair com outras coisas e não faz. Sabe? Quantas vezes pode ser que Deus está te chamando para ler a palavra e você não vai? Ou quantas vezes Deus te chamado para orar e você não vai? Quantas vezes Deus te chamado para ter ali um tempo com Ele e você não tem tirado? E não adianta achar que você se alimentar um dia da semana de Deus vai te nutrir para a semana toda. Vai ser alimento suficiente para a semana toda, porque não vai. E nisso a gente consegue enxergar, sabe, o nosso déficit, as nossas limitações, a nossa deficiência de uma vida com Deus. Porque a gente consegue ver, se eu não me alimento de Deus todos os dias, eu começo a errar, começo a pecar, começa a transparecer a carnalidade, começa a transparecer os resquícios da queda que nos afeta depois de Adão e Eva, começa a transparecer não mais a imagem e semelhança de Jesus, mas a minha parte carnal, a parte do homem caído, a parte do velho homem e não da nova pessoa que nós devemos ser em Jesus. Então, se a gente se alimenta de Jesus diariamente, a gente entende que a gente precisa ter um relacionamento diário com Ele, tudo vai ficar mais simples, tudo vai ficar melhor, porque a gente vai conseguir lidar com as situações, a gente vai conseguir dizer não pro pecado, e mais do que isso, a gente vai ganhar um melhor amigo, quer viver com Ele diariamente, quer se entregar com Ele diariamente, e vai ter ali um melhor amigo que vai te entender, que vai te corrigir, que vai te amar, e que vai te fazer uma nova pessoa. Então não viva um Deus de domingo, não viva um Deus de apenas um dia da semana, seja o domingo, a segunda, a terça, não importa qual dia seja, que você tem vivido apenas um dia para Ele. Viva um Deus de todos os dias da sua vida. Viva um Deus diário, um relacionamento diário com Jesus. Ele quer ser seu amigo, Ele quer estar contigo, Ele quer se relacionar com você de forma íntima e profunda. Grandes coisas são por vir, grandes coisas.